Foi beatificado hoje na cidade de Assis, na Itália, um jovem conhecido entre os fiéis como padroeiro da internet. O jovem que morreu aos 15 anos tinha grande habilidade com a informática. Utilizou esse dom para divulgar conteúdos de formação cristã. Olha só, cara, vai ter um rapaz que vai ser canonizado pela Igreja Católica agora em 2025. Vai ser o Santo Carlo Acutis. Foi um jovem normal, que gostava muito dos amigos, gostava de esporte, que era muito alegre e que na vida espiritual se destacava pela devoção à Eucaristia. E ele criou um site contando os milagres, todos os milagres eucarísticos do mundo. Está vendo imagens do túmulo, onde o fiel pode ter contato com o corpo do rapaz que já está beatificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Como prometi essa semana, eu iria fazer um vídeo a respeito da história de Carlo Acutis. Por que é importante falar sobre o Carlo Acutis? Por que ele está tão reconhecido, tão comentado nos últimos anos? O Carlo Acutis, ele foi um garoto muito jovem, só que ele era extremamente católico e ele ajudou a evangelizar muitos outros jovens. Por isso que, tal como é lembrado São João Paulo II por ser o santo da juventude, agora também Carlo Acutis está sendo muito reconhecido por isso, porque ele fez muitos jovens entrarem para a fé católica e ele mudou a vida de muitas pessoas. E ele morreu com apenas 15 anos de idade, e mesmo sendo tão novo, ele fez um impacto tão grande no mundo inteiro. Por isso que é importante falar sobre este grande beato e talvez futuro grande santo. Mas vamos começar pelo começo, pela história de Carlo Acutis. Ele nasceu em 1991, em Londres, que fica no Reino Unido. Só que seus pais, sua família era de origem italiana. Seus pais eram italianos, só que eles estavam no Reino Unido a trabalho. E foi lá que eles acabaram tendo o Carlo Acutis. Só que mesmo ele tendo nascido lá, ele foi criado a infância e juventude inteira em Milão, na Itália. E tanto seu pai quanto sua mãe eram extremamente católicos. Eles eram assim muito ferrenhos na vida católica, na vida espiritual, de oração. Iam à missa frequentemente e ensinaram o Carlo Acutis desde muito novo a também compartilhar desta fé. E ele desde muito novo mostrou que ele tinha grandes sinais de vocação para a vida em comunhão profunda com Deus. Sua mãe conta que ele, ainda muito criança, sempre que passava em frente a uma igreja, ele dizia: "Mãe, vamos entrar lá dentro para visitar Jesus e fazer uma oração", sempre, em toda igreja que ele passava em frente. Ele também gostava muito de ir à missa e também sempre se interessava pela vida dos outros santos. E ele foi batizado e fez a sua primeira comunhão ainda bem novo. E desde que ele fez a sua primeira comunhão, ele buscava ir à missa todos os dias. Ele também tinha uma devoção especial por Nossa Senhora e ele se consagrou à Virgem Maria e tinha uma devoção especial por Nossa Senhora de Lourdes e também Nossa Senhora de Fátima. Uma coisa interessante é o registro das suas anotações, que mostram que ele buscava sempre estudar os temas do catolicismo, como o purgatório, a salvação e também os sacramentos. Ele também rezava frequentemente para o seu santo anjo da guarda e também tinha vários e vários santos de devoção. Relatos de sua infância que ele gostava de cuidar de animais como cachorros e gatos e também gostava sempre de ajudar os mais pobres. Tem vários relatos de pessoas próximas a ele que dizem que vários de seus amigos tinham problemas familiares, porque muitos deles, tinham seus pais divorciados e tal, tinham problemas ou com o pai ou com a mãe, com o tio, a avó, enfim, mas sempre que um dos seus amigos tinha algum problema familiar, ele sempre acolhia seus amigos em sua casa com muito carinho e também com uma excelente recepção, mostrando a sua grande nobreza de espírito. E ele, apesar de ser muito católico, ele era sim um jovem comum. Ele tinha amigos, gostava de esporte, de filmes, história em quadrinhos e também gostava muito de computadores. Conta-se que ele era muito bom com programação e com informática. Só que ele era uma pessoa muito bondosa, gentil, sensível e, como eu falei,
muito católico. E ele incentivava seus outros amigos que não eram católicos, né, que estavam completamente afastados da vida em comunhão com a Santíssima Trindade, a buscarem Deus, a se confessarem, irem à missa e também rezarem o Santo Rosário. Inclusive, Carlo Acutis rezava o Santo Rosário todos os dias e também ele se confessava uma vez por semana. Isso foi um hábito que ele manteve por toda a sua vida. E o mais interessante disso tudo é que Carlo Acutis conseguiu fazer muitos de seus amigos virarem católicos não por obrigação, não por imposição e nem nada do tipo. Ele conseguiu converter muitos de seus amigos com as suas ações, com as suas atitudes. Seus amigos conseguiam ver a paz, a alegria, o amor que ele transmitia. E eles viram então que se o Carlo Acutis tirava essas virtudes da sua fé, da sua religião, é porque devia ser algo bom e nobre. Portanto, muitos deles se convertiam unicamente pelas ações que ele tinha. Carlo Acutis era um jovem que ele conseguia transmitir alegria, paz, perdão, compaixão, amor, onde quer que ele passasse. E ele sempre atribuiu esse dom, essas virtudes, a seus pais, que sempre lhe deram uma excelente educação e sempre lhe incentivaram muito a ser muito católico e muito devoto. E ele, ainda jovem, ainda adolescente, percebeu que sua vocação era justamente evangelizar as pessoas. Ele queria viajar pelo mundo para espalhar a palavra de Deus. Ele não queria ser necessariamente um padre ou um monge, mas ele queria viver da fé. Ele queria fazer com que os outros conhecessem a fé católica e se convertessem a ela. Ele também tinha vários santos que ele se inspirava, como, por exemplo, São Francisco de Assis. E graças a isso, ele, como gostava muito de viajar, seu lugar favorito na vida sempre foi Assis, o lugar onde São Francisco nasceu. Só que foi também durante a sua adolescência que ele descobriu que tinha leucemia. Sim, uma doença muito cruel, só que isso não impediu ele de querer continuar evangelizando as pessoas, de querer viajar para espalhar a palavra de Deus. Conta-se que quando ele descobriu que tinha a doença, ele ofereceu o seu sofrimento a Jesus, ao Papa, à Igreja e às almas do purgatório, afirmando que toda a sua vida era um serviço a esses quatro. E ele sempre pedia a seus pais para que eles fossem visitar os lugares onde ocorriam as aparições marianas e também os milagres eucarísticos. Ele tinha um sonho, ele queria realizar um sonho de visitar todos os lugares do mundo onde tivesse acontecido ao menos uma única aparição da Virgem Maria ou tivesse acontecido um único milagre eucarístico. E assim, já aconteceram muitos milagres eucarísticos na história e muitas aparições da Mãe de Deus. Portanto, ele queria ir em várias e várias igrejas e vários lugares no mundo inteiro só para conhecer, só para visitar esses lugares sagrados. Só que, infelizmente, a sua doença impedia muito ele de fazer isso. Afinal, sua saúde era muito debilitada. Então, ele, infelizmente, não conseguiu realizar esse sonho de visitar todos os lugares que tivesse ocorrido o milagre eucarístico e a aparição mariana. Só que, sim, ele visitou vários deles. Só que, para ele conseguir cobrir isso, para ele conseguir, de alguma forma, substituir, digamos assim, esses sonhos, ele tentou realizar esse sonho de uma forma mais coletiva. Ele quis espalhar esse sonho pelo mundo inteiro. Foi então que no ano 2004, quando ele tinha 13 anos de idade, ele criou um site especialmente para conseguir falar sobre todos os milagres eucarísticos e aparições marianas na história. Lembrando, gente, que na época o mundo tecnológico estava ainda começando, era o início do século XXI. O ano que ele criou esse site foi o mesmo ano em que o Facebook foi criado. E na época não existia nem YouTube e nem WhatsApp. E, pelo amor de Deus, né, muito menos Instagram ou Twitter. Então, era uma época ainda muito escassa de informações sobre o mundo tecnológico em si. Porque hoje, quando nós queremos aprender uma coisa nova, a gente aprende pela internet. Só que na época, como é que você ia aprender uma coisa pela internet se não tinha muita internet?
Então era uma coisa difícil. Então o Carlo Acutis já tinha muita habilidade, só que além disso ele tinha força de vontade, porque ele tinha uma motivação para espalhar a palavra de Deus de uma maneira inacreditável. Ele queria, porque ele queria acima de tudo fazer com que os jovens, com que as pessoas, com que o mundo conhecesse mais o catolicismo, a fé católica em si. Ele queria fazer isso mostrando o conhecimento dos milagres eucarísticos e aparições marianas. Então, assim, se hoje existem muitos perfis católicos na internet, nas redes sociais, que espalham a palavra de Deus e o catolicismo pela internet, saiba que o Carlo Acutis conseguiu fazer isso lá em 2004, ou seja, ele foi praticamente um precursor desses canais e perfis católicos da internet. Então, assim, o Carlo Acutis, ele com esse site conseguiu fazer com que muitas pessoas no mundo inteiro conhecessem mais a fé católica. E ele converteu milhares de pessoas dessa forma. Ele é um grande exemplo de um católico digital e de um influencer cristão, porque ele conseguiu fazer milhares de jovens se converterem à fé católica, tanto pelas suas ações e palavras, quanto também por esse site que ele inventou. Só que, infelizmente, no ano de 2006, quando ele tinha 15 anos de idade, Carlo Acutis acabou tendo sua doença piorada. Ele foi mandado para o hospital. Em seu leito de morte, o médico perguntou a ele se ele estava sentindo dor. Ele respondeu: há milhões de pessoas no mundo inteiro com um sofrimento muito maior do que o meu. E horas após isso, ele faleceu, deixando um legado gigantesco, mesmo sendo tão jovem, sendo um exemplo viril de jovem católico e também de um grande pregador da fé. E ele foi beatificado no ano de 2020, e seu segundo milagre foi reconhecido esse ano pelo Papa Francisco, fazendo com que possivelmente no ano que vem ele vá ser canonizado. E ele fez 2 milagres após sua morte. O primeiro deles foi com uma criança brasileira que tinha problema no pâncreas. E após tocar na roupa do beato Carlo Acutis, foi curada. E o segundo foi de uma mulher que sofreu um grave acidente, ficou muito ferida e rezou no túmulo do beato e também foi curada. Graças a isso, então, eu digo e afirmo: Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Amém. Quando era piccolino io facevo le battute, lo chiamavo il piccolo Buddino perché dicevo che era illuminato, era sempre così generoso, così buono, così altruista, educato, obbediente. Poi soprattutto la purezza. Era talmente particolare che addirittura quando passava davanti alla televisione e c'era qualche pubblicità, sa, quelle un po' più spinte, faceva così con la mano